graças a Deus, que o Senhor nos deu a vitória e mais uma vez nós estamos aqui para a glória e a honra do nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Louvado seja Cristo. Vamos adentrar no ensinamento da palavra de Deus nesta noite, a qual o Senhor nos deu essa chance de estarmos aqui. Todos abriram em 1 Coríntios 13? Então vamos para a palavra. A epígrafe do texto, aquele que deu esse tema aqui, exaltou a suprema excelência da caridade. Louvado seja Deus. A caridade é o amor, é o amor verdadeiro, o amor honesto, o amor que não tem interesse próprio. A suprema excelência da caridade. Vivemos dias tão difíceis que está faltando amor, está faltando caridade, não é mesmo? Infelizmente, é aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmo, pessoas que é egocêntrica, só pensa naquilo que lhe apraz, só pensa em satisfazer os seus deleites, as suas concupiscências, infelizmente. E caminhamos para o caos, porque sabemos que daqui para frente a tendência é piorar dia após dia e Deus preservar na terra um remanescente, né? Um povo fiel. Sempre existirá um povo fiel, sempre existirá alguém que irá fazer a diferença perante a presença de Deus e falando do amor de Deus. A palavra fala que, aqui no capítulo 13, o verso 1, Paulo começa continuando sobre os seus dons espirituais, que Paulo fala do capítulo 12 sobre os dons espirituais, e o capítulo 13 é uma continuação da doutrina dos dons espirituais que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. E o maior dom de todos é a caridade. Esse é o maior. É o maior. Esse é um dom que falta em muitas pessoas. E às vezes Deus nos surpreende. Da onde nós não imaginamos, aparece a caridade. Não é verdade? Como pode? Veio daí? Sim, veio daí. É Deus trabalhando no improvável, sempre diferente. Deus trabalha sempre no improvável. Essa é a grande verdade. Capítulo 13, verso 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quando se fala língua de homem, é o que, professora? Língua de homem. É o português, é o inglês, né? É o alemão, é o árabe, é o hebraico, né? Ainda que eu fosse um poliglota, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos. E qual é a língua dos anjos? Alguns entendem que quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela está falando e os anjos estão entendendo. É a língua dos anjos, são as línguas estranhas, quando é de Deus, porque tem umas línguas estranhas aí que não tem nada a ver com Deus, sabemos que não tem nada a ver, porque quando há línguas estranhas, há o derramamento do Espírito na vida da pessoa, não é verdade? O derramamento do Espírito na vida da pessoa, não é a pessoa sair gritando na igreja, não, isso não é derramamento do Espírito, isso aí é carnalidade. Não é o camarada sair saltando num pé só dentro da igreja e rodopiando como se estivesse no terreiro de Saravá. Não é nada disso, né?
o dom de Deus, a presença, a descida do Espírito Santo na vida do homem, muda o caráter do homem, muda a vida da pessoa. A pessoa que tem o caráter de Cristo, ela é cheia do Espírito Santo. E tenho certeza que as pessoas que aqui estão, a maioria, tem o caráter de Cristo, tem a mente de Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou sino que tine, ou bronze. Quando fala metal é o bronze, é como se fosse o bronze que soa. Quando você bate no bronze, você escuta aquele sonido, um negócio até meio chato, meio ruim para os ouvidos, os tímpanos. E a mesma coisa, um som de um sino. Antigamente, quando a cidade era pequena, muitas vezes tinha o sino das igrejas, né? Da igreja católica, e tocava assim, é um negócio assim para falar que o cara morreu, que não sei o quê, que acontece isso, que acontece. O som do sino não tem significado nenhum, né? Não tem sentido algum. Louvado seja Deus. E qual é o sentido que tem que ter na sua vida? O sentido que tem que ter na tua vida é o mesmo sentimento entranhável que houve em Cristo Jesus. É o mesmo sentimento de Cristo, é o teu. Paulo fala assim: sede meus, que cara terrível, né? Sede meus imitadores. O cara, para falar um negócio desse, o cara tem que estar firme. Sede meus imitadores, me imite como eu imito a Cristo. Tem que ter o caráter de Cristo, tem que ter o amor de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus. Então, o crente genuíno, o crente cheio do Espírito Santo, o crente diferenciado é aquele que tem a caridade e que tem o caráter de Cristo. Aleluia, né? O que é caridade? É quando você vê alguém em situação adversa. Você vê alguém em situação adversa, independente do que ela fez, ok? Independente do que ela fez, independente do que ela é, não importa o lugar que ele vai, que ela vá, o caráter de Cristo, o sentimento de Cristo é o amor por essa pessoa. Não é verdade? É o amor. Esse cara é um vá. Que vá o quê? Para com essa conversa, né? É uma alma. Você não sabe o que aconteceu com ele, com ela, né? Você viu o testemunho da mocinha que pregou? Moça, parece uma moça, né? Mas já é uma senhora, né? A menina lá de terça-feira. Quem olha para aquela menina lá, quem é que fala que ela passou por aquela estrada? E muitos aí, sociedade lixo, essa é a grande verdade, essa sociedade podrificada, mentirosa, facciosa, essa sociedade de ocasião, entendeu? Se postando de bonzinho, mas no fim é tudo treva, né? Quando precisa mostrar a caridade e praticá-la, eles negam a eficácia da caridade. Essa é a grande verdade. Tem um monte de gente que é assim, que fala demais e na hora de executar, ele não executa nada. Louvado seja Deus. Graças a Deus que essa humilde igreja, ela é a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. A igreja que persevera na doutrina e na caridade, que ama o Senhor, que está na presença de Deus. O Senhor falou para a igreja de Filadélfia: porque vocês não negaram meu nome, ainda que vocês foram perseguidos, vocês tiveram a paciência, vocês foram perseverantes, vocês viveram o ágape, vocês viveram o amor. No dia que vier a grande tribulação sobre a terra, eu vos guardarei. Louvado seja Deus. Deus vai guardar os crentes fiéis, os crentes verdadeiros, os autênticos. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
os crentes verdadeiros. Tem crente verdadeiro aqui? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu fosse um profeta e tivesse a inspiração para profetizar, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Você pode falar em língua estranha, você pode profetizar, você pode arrastar a multidão, você pode ser um cheirosinho, você pode ser quem quer que você queira que você é, mas se você não tiver o amor de Cristo na sua vida, ou se é só da boca para fora, não adianta nada. Louvado seja Deus. Daniel era profeta, Daniel tinha o dom de profecia, Daniel era um homem que Deus lhe confiou os mistérios, os segredos. Deus revelou os segredos para Daniel. Aleluia. Deus encheu Daniel de muita fé, porque era um homem de fé. Louvado seja Deus. Daniel era aquele que cria no Senhor, e Daniel tinha caridade. Quando Daniel fez a sua oração no capítulo 9, vocês podem perceber que lá, quando ele começa a oração, ele entende pela profecia do profeta Jeremias, que os 70 anos do cativeiro babilônico já tinha findado. E Daniel, entendendo pela profecia e pelos anos que se passaram, Daniel foi orar ao Senhor. Daniel foi falar com o Senhor. E quando Daniel orou, a primeira coisa que Daniel fez foi confessar os seus pecados. Olha, Daniel tinha pecado? Não tinha pecado de morte. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tem gente que entende umas coisas, tem gente que vive nas coisas erradas. Quando ele confessa o pecado, porque não existe nenhuma carne que se justifique diante de Deus. Não existe nada, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. E Daniel confessa o seu pecado. Daniel confessa o pecado da nação de Israel. Daniel confessa ao Senhor, pede perdão pela nação, pede perdão pelos pecados dos sacerdotes. E depois da oração de Daniel, Gabriel veio voando do céu, aleluia, e entrou na atmosfera terrestre, entrou aqui neste lugar, e olhou para Daniel e lhe saudou: Daniel, tu és muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Já pensou o camarada orar e ele mexer com o coração de Deus, e Deus enviar um anjo? Aleluia. Sabe por quê? Por causa da sinceridade do coração, por causa da pureza do coração deste homem, por causa dele ter caridade, de ser um moço cheio de unção. Porque quando ele chegou lá na Babilônia, ele era garoto, era um moço aí de 17 e 20 anos de idade. E a Bíblia fala que ele decidiu, juntamente com os seus companheiros, não se contaminar. Aleluia. Você pode dar uma glória? Não se contamine, meu filho. Aleluia. Não vai por ventos de doutrinas falsificadas. Não vai pela cabeça de outrem. Não ligue para que o outro fala. O importante é o que você crê. O importante é o que você é. O importante é o que o seu Deus vê e o que Ele pensa de você.
louvado seja o nome dele para sempre. Glória. Então não adianta nada ser um homem versátil em ciência, ser um Einstein. Não adianta nada o camarada ter as habilidades, ser um poliglota, fala de 3, 4, 5, 6, 7 idiomas. Não adianta nada o camarada ser um homem de mistério, inteligentíssimo, ter dons sobrenaturais. E o principal de todos os dons, ele não tem. Ele não executa. Cristo deu tanto exemplo do dom do amor, quando a mulher estava lá na roda, os caras tacarem a pedra, aí ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Dos mais velhos ao mais novo, todos foram embora. Aí entrou o ágape na jogada. Ele olhou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela olha e ela fala: Senhor, eles não estão mais aqui, não tem nenhum. E o Senhor lhe responde: eu também não te acuso. Vais e não peques mais. Vai e não cometa mais essa transgressão que você cometeu, para que não sobrevenha sobre sua vida uma desgraça tal. E esta mulher se apaixonou por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou amigo de Deus, eu escolho Deus todo dia. É assim? É isso que ela fez. Daquele dia em diante, ela não quis mais separar-se do seu Senhor. Aleluia. Quem conhece a Cristo na intimidade, ele jamais vai desistir da carreira da fé. A gente pode ter alguns percalços aí por aí, algumas pedras pelo caminho, mas sabemos que nós temos um Deus poderoso que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando o Senhor? Ele trabalha para você. Está escrito lá no 40, só isso: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me, tirou-me de um lar horrível, de um charco de lodo. Isso que é amor. Tirou lá do lamaçal do pecado, um charco de lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico novo nos meus lábios. Glorificado o nome dele para sempre. Você pode glorificá-lo, querida? Você pode glorificá-lo? Ele te ama. Ele que faz isso na vida de um homem. É Ele que tira o homem do lodo, é Ele que tira da droga, da sarjeta, é Ele que tira do mundo do crime, é Ele que tira da corrupção, da prostituição, é Ele que tira de todos os caminhos tortuosos, é Ele que endireita o caminho do homem. Louvado seja Deus, e lhe dá uma nova oportunidade. Aleluia. Mas o camarada tem que querer a oportunidade, né? Deus dá, ele não quer. Aleluia. O versículo de número 3. O versículo de número 3 é o 3. O versículo, é isso? O versículo de número 3, não adianta nada você ter seus bilhões aí, ou seus bilhões, ou algumas coisas que você. Não adianta nada você ter essas coisas e você não tiver amor. Tem um monte de cara que faz com a mão direita e mostra para a esquerda. O Senhor Jesus diz: o que a mão direita faz, esconde a esquerda para que não veja. Tem uns caras que fazem publicidade dele mesmo, marketing dele mesmo. Aí eu dou, dá nada. Você é um mentiroso. Você está fazendo propaganda para você. Porque quem faz a caridade, quem faz as coisas para Deus e para o seu semelhante, ele faz em oculto. Não é verdade? Em oculto, quando você faz alguma coisa, publicamente teu pai vai te honrar. Aleluia. Verso 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então Deus não está nos milhões, trilhões, não. Deus está num coração aquebrantado, num coração caridoso, né? Eu ouvi de uma pessoa aí que disse que é uma pessoa de mais de 80 anos de idade, uma senhora pobre, na acepção da palavra, materialmente falando, e essa senhora, ela gosta de dividir o que ela tem com as outras pessoas, e inclusive ajuda essa humilde igreja. Você acredita nisso, irmão? Olha que interessante. Isso aí não é um ágape, isso aí não é amor, né? Então, para você fazer o bem, você não precisa estar falando para ninguém que você faz, você não precisa ter bilhões e trilhões, porque aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. Aleluia, louvado seja Deus. Davi ajuntou tudo que ele tinha, ajuntou tudo, minha filha. Davi pegou tudo que ele tinha ao longo da vida. Olha só que interessante. E hoje os caras ficam falando mal da igreja e de pastor de igreja. Davi catou tudo e entregou para a construção do templo. Tudo. Davi não deixou herança para os seus filhos. Davi, como rei, certeza que era bi, alguma coisa era, né? Com certeza. Ele catou tudo que ele tinha. Eu fui fazer as contas um dia aí, e a prata, o ouro que ele deu, passou de bilhões, corrigindo o dinheiro atual, na construção do primeiro templo de Salomão. Davi deu tudo. E quando Davi deu tudo, o seu filho que lhe sucedeu, Salomão, pegou o cofre do caixa do rei em déficit, né? E o contador falou: não, meu rei, meu senhor, teu pai deu tudo por Deus, está tudo na mão dos sacerdotes, tudo. E aí? Meu pai deu tudo? Então cada 7.000 vacas, 7.000, mãe, ainda não, pega tudo, vamos oferecer em holocausto ao Senhor, aleluia. Sacrifício, amor é sacrifício, meu filho. Se você não ama, você não sacrifica. Se você não tem amor, jamais você vai sacrificar. Você vai ser um saco furado. Esta é a grande verdade. Aleluia. É nessas horas que você conhece os diferentes. É nessas horas que você conhece quem faz a diferença. Quem é e quem não é. Diante de Deus. Diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Cristo, o nosso pastor. O Senhor Jesus é teu pastor? Amém. Amém. O verso de número 4. A caridade é sofredora. Quem ama sofre. Aqui não está falando de amor de homem e de mulher. Não é nada disso, não. A caridade, o amor é sofredor. O que é esse sofrimento? É quando você quer fazer algo para Deus, quer ajudar as pessoas e muitas vezes as pessoas não cooperam. Aí a pessoa sofre. Isso é um sentimento. A caridade, ela é sofredora. Cristo sofreu por todos nós. Não sofreu? Cristo sofreu, pagou um preço muito alto. Deixou o seu trono de glória, deixou os apogeus celestiais, deixou a sala do trono. Olha que interessante. Deixou a sua glória, deixou os milhares de seres que lhe adoravam, lhe prestavam culto, para descer nesta terra, como diz o livro de Filipenses, no capítulo de número 2, se não falha a memória, o verso 6 abaixo, que a Bíblia fala que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou dele mesmo,
tomando a forma de servo, tomando um corpo como o meu, como o teu, tomando a forma de servo, sendo obediente, fiel até a morte e morte de cruz. E por que nós não vamos ser obedientes? Por que nós não vamos sofrer? Por que nós não vamos pagar o preço? A caridade é sofredora, é benigna. Quem é de Deus é diferente, meu irmão. É benigno. A caridade não é invejosa. Quem tem Cristo na vida não tem inveja de ninguém. É porque ele prega, não tem nada de pregar mais, canta mais, não existe isso. É porque a casa não tem nada de casa. Aleluia. Quem tem Cristo já tem um tesouro, já é rico. Aleluia. Independente de coisas efêmeras. Gostou da palavra? Independente dessas coisas transitórias e passageiras aqui da terra, aleluia, nós temos o Senhor na nossa vida, qual nos levará até a cidade de Deus. Passei num posto de gasolina e o menino me abordou e foi terça-feira. Irmão, mas eu estava lendo lá na Bíblia e fiz um cálculo, tal. A cidade é pequena. Eu falei, não, meu filho, pelo contrário, não é pequena, não. Você fez um cálculo errado. A cidade, tanto o comprimento dela, como a largura, como a altura, é a mesma coisa. Vai dar quase 3.000 quilômetros só de comprimento, de largura e de altura. É a cidade de Deus que está preparada para a sua vida e para a minha vida. Você pode dar glória, aleluia, glória a Deus. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quem tem Cristo não é arrogante, não, meu filho. Esse negócio de arrogante é que é eu, não tem nada de eu. O dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Independente do homem, Deus sustenta a obra, né? Quantos aí que na beira do caminho acham que ele é alguma coisa? Quem é aquele que te ama e tem uma obra na tua vida. Aleluia. Versículo de número 5: não se importa com indecência. Quem serve a Deus não se importa com indecência, não. É equilibrado. Por onde anda com compostura, né? Porque as pessoas nos notam. Eu não sei se alguém queira conferir para mim aí, capítulo, acho que é capítulo 12 de Hebreus, que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, tanto dos anjos, dos demônios e das pessoas, né? Elas nos observam. Você pensa que não, tem alguém te olhando, tem alguém te observando. E quem ele anda com Deus, ele não se importa com indecência. É isso, minha filha? Hebreus 12. Aleluia, louvado seja Deus. Não busca os seus interesses. Louvado seja Deus. Não, é 12. Não se irrita, não suspeita mal. Agora, quando está falando de não se irrita aqui, vocês me entendam, não é porque o cara ficou nervoso, às vezes eu sou irritado, não está falando disso não. Está falando é quando você se levanta contra a violência contra o seu próximo, né? O texto aqui, ele mesmo explica claramente, né? Não se irrita e não suspeita mal, não pensa mal, não tem dolo no seu coração. Porque tem uns camaradas, se pudesse matar, eles matavam. Entendeu? É isso que a palavra tem. Quem é de Deus, quem tem o amor de Deus, ele é diferente. Louvado seja Deus. O amor não folga com injustiça, não é injusto, mas folga com a verdade. Agora aqui que eu quero entrar no 7. A caridade, aqui no verso 7, o amor, a Bíblia fala que tudo sofre. É isso? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse versículo 7 aqui, se você for olhar, ele se encaixa
no amor ágape. O que é um amor ágape? Representa o quê? Um amor profundo, um amor bem profundo, incondicional e sacrificial, de sacrifício. O que é o amor ágape? É o amor que não tem interesse. E quem se postou assim? Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como o amor ágape, o amor sem interesse, o amor profundo pelo pecador impenitente, o amor incondicional, sacrificial, ou seja, tudo sofre. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala, no capítulo 53, eu não sei se é o verso 4, mas é por ali, você pode procurar depois. A Bíblia fala que ele foi para o matadouro, como um cordeiro mudo, diante dos teus tosqueadores, não abriu a sua boca, sofreu calado. A traição do povo, a traição daqueles que não poderiam ter traído, ele suportou, ele sofreu, ele acreditou que Deus ia trazer essas almas de volta, ele esperou e acreditou no seu ministério, e tudo ele suportou, aquela penosa cruz que era para você, que era para mim. A cruz já nos mostrava o caminho que nós iríamos trilhar para toda a eternidade, que era o caminho da perdição e do sofrimento eterno. Mas o amor, ele sofre, ele tudo crê, ele tudo espera. Essa semana, um rapaz se aproximou de mim, você fala que é essa pessoa sincera, e ele sentou para lá. E nós fizemos uma grande amizade, agora todo dia a gente conversa. E ele falando isso, falando aquilo, tal, e eu falei, certo é Deus igual eu, né? Eu citando os versículos bíblicos para ele, tal. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sim, por bondade e misericórdia de Deus. Sirvo ao Senhor, não escondo de ninguém em qualquer lugar, né? E nós fomos conversando. E ele, um rapaz muito, mas muito abençoado. E ele contou uma história que lá em Belo Horizonte, um rapaz que era gerente de supermercado. Este rapaz, que era um rapaz zudo, um moço que não dava confiança para ninguém, quase não conversava com ninguém. Infelizmente esse moço, ele destruiu a vida dele. Infelizmente ele teve um erro, e nesse erro ele destruiu a família dele, acabou com a família dele. Ele ficou derrotado, e ele só não perdeu o emprego porque ele era um rapaz de muita capacidade e as pessoas, o mercado precisava dele, mas ele foi lá na lona, humilhado, cabeça baixa, porque o diabo é assim, ele vem com as propostas, todo dia o pecado vem e chama, veio com as propostas e caiu na proposta de Satanás, e Satanás destruiu a família dele. E esse moço trabalhava nesse mercado, e ele sentadinho no canto dele, e esse moço era o gerente do mercado, mandado do mercado, e esse moço chegou até ele, procurou ele. E ali, ele falando com o moço, você sabe o que aconteceu? O moço falou, não sei o que aconteceu. Aí ele abriu todo o coração dele, contou tudo, toda aquela história macabra, né? Aquela história patética, e ali ele contou aquela história, né? E esse moço falou a palavra de Deus para ele, e esse moço, gerente de mercado, era um desviado da igreja, né? E esse moço, quando ele me contou essa história, ele começou a chorar copiosamente. E chorando mesmo, esse moço chorava entusiasmado, aí chorava soluçado. E um monte de gente do lado sempre chorando. Aí eu lembrei do amor ágape. Isso é amor de verdade. Ter sentimento pela dor do outro, né? O que é o amor ágape? Né? É um sentimento, um amor
que às vezes você tem que sacrificar por alguém. Tem que sacrificar, senão você não vai a lugar nenhum. Você não vai chegar no porto desejado. O Senhor não vai tirar com as mãos do leito do teu barco, ele vai naufragar, ele não vai chegar ao cais, ele vai naufragar. Mas se você tiver o amor de Deus na tua vida, aleluia, ele vai te sustentar até o último dia. Aleluia. O amor é o amor de Deus, né? Por nós, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele, é todo, irmão, é você mesmo, é você aí, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é vida, ela está próxima, louvado seja Deus. E existem os outros amores, né? O eros, né? O amor eros, que significa o amor romântico, né? Aquele amor apaixonado do homem pela mulher, né? O amor da paixão, o amor eros, que não tem nada a ver com o amor ágape, que o amor ágape é o amor de Deus. Esse amor de Deus está na minha vida, está na sua vida, são os atributos de Deus que está dentro de você também, você tem que ter sentimento. E o amor filhos, né? Que é o amor de amizade, de companheirismo, que você tem um grande amigo, né? É assim, a Bíblia dá um exemplo de dois grandes amigos, né? Esse é o amor filhos, é o tal do Davi e o Jonatas, né? Jonatas, filho de Saul, e Davi, filho de Jessé, e eles eram amigos, parceiros, e Jonatas tinha um amor ágape dentro do coração dele, porque ele reconheceu, olha, aí você vê que não tem soberba, o amor ele não tem soberba, não tem altivez. Jonas podia falar, não, esse moleque aqui não, o próximo rei seria eu, meu pai, depois eu sou o primogênito, esse não, mas ele reconheceu. O Jonas falou, Davi, eu reconheço que é você que vai governar Israel, serei o segundo contigo, estarei ao teu lado, mas é você que o Senhor escolheu. Isso é amor ágape e amor filhos, né? Uma amizade genuína, uma amizade sincera e honesta. Louvado seja Deus. Amizade de homem com mulher não existe, não vem com essa conversa não. Amizade de homem com homem, de mulher com mulher. Aleluia, louvado seja Deus. É amizade profunda, amizade sincera. Existe ainda, né? Existe pessoa sincera, né? Existe uma pessoa, eu tive alguns, mas Deus já levou tudo. Agora está difícil confiar, hein? Eu não confio não. Só se Deus mudar meu coração, mas em algumas pessoas não confio não. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Cristo. O verso 9, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Esses ministérios vão acabar. Havendo ciência, desaparecerá. Todos esses dons espirituais acabar-se-á, vão acabar. Essa é a grande verdade. Porque em parte, olha que interessante o verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizemos. Ou seja, em parte agora nós conhecemos a Deus. Nós não conhecemos o Senhor na sua totalidade ainda. Olha o verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? É o Senhor Jesus Cristo. Mas quando vier o que é perfeito, o ágape perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? As coisas da terra serão aniquiladas. Nós o conheceremos como ele é. É aquilo que João fala no Apocalipse. E nós veremos o seu rosto face a face. Agora Paulo fala, quando eu era menino, quando eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, eu falava como um menino, agia como um menino, sentia como um menino, descorria como um menino.
mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu cheguei num porte espiritual, né, eu acabei com as coisas de menino. Como eu comecei minha carreira jovenzinho neófito, né, comecei a pregar muito neófito, a gente cometeu alguns equívocos no meio do caminho, né, que hoje, com a experiência, com a vivência e com respeito ao próximo, respeito ao ministério, nós hoje pregamos apenas aquilo que está escrito, não é verdade? Louvado seja Deus. Agora, nós somos espirituais, nós agimos como pessoas espirituais, pessoas maduras na palavra. Por quê? O verso de número 13, por quê? Agora, vemos por espelho, em enigma, em mistério. Vemos por espelho em mistério, mas então veremos face a face. Quem é que veremos face a face? O Senhor. Aleluia. Agora conheço em parte, conhecemos Ele em parte agora, mas um dia nós conheceremos na sua totalidade. Aleluia. Conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Eu o conhecerei como Ele me conhece. É isso que o texto está querendo dizer. Eu vou conhecer a Deus na sua essência total, como Ele me conhece agora. Conhecemos-o em parte. Por quê? Porque ainda estamos no corpo físico. Mas quando este corpo físico desfizer, é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que quando esse tabernáculo se desfizer, nós teremos uma casa no céu, não feita por mãos. Teremos uma nova habitação, teremos uma nova vida, teremos uma nova expectativa de coisas sobrenaturais que a ciência humana, as coisas desta terra não pode explicar. Aquilo que o sábio, o cientista, o profeta, o inteligente, o dotado, o superdotado, o cheio de conhecimento teórico, prático e espiritual falou: aquela pedra tirada lá do monte, sem mão, e tocou na ponta dos pés da estátua, destruindo os pés, as pernas, o ventre, o peito, o pescoço, a cabeça, e esta pedra foi se formando numa grande montanha, e esta montanha é o reino de Deus, que será sempre eterno. Louvado seja Deus. Aí nós o conheceremos como Ele é, face a face. Ele te conhece, sabia? Ele te conhece. Os demônios também conhecem. Você sabe por que os demônios não nos destroem? Porque nós temos uma marca. A marca da promessa. Deus já me livrou de tantas. Ele não era para estar aqui, né? Um tempo, há 4 anos atrás, eu caí de uma altura de uma escada e caí no meio de duas vigas de coluna pontiaguda, assim, e caí entrelaçado no meio delas, e caí de costa. Se cair, seria espetado, né? Levei um choque aqui de cima, peguei um fio descascado, meti a mão, a escada mais de 5 metros de altura. Quando você toma um choque, o que você tem que fazer? Ele já vai pula, e o choque foi pesado. E quem segurou? Não foi o Paulo, não, foi a mão do anjo do Senhor. Aleluia. Caí uma vez lá naquele telhado, né? Fui amortecido por 2 varal. Fiquei mais de 2 meses com falta de ar, só porque teve um inchação na coluna. Aqueles os 2 varal amorteceu a minha perna para não bater a cabeça, né, na quina do ferro. Isso não é a mão de Deus. Caí a 120 km por hora de uma moto, e Deus poupou minha vida. Não tive apenas arranhão no corpo. Infelizmente o companheiro perdeu a vida e o Senhor poupou a vida. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós o veremos e o conheceremos como Ele é.
Samuel ouviu o Senhor chamar, e Samuel correu do profeta Eli: pois não, meu Senhor, não, meu filho, não te chamei não, vai dormir. Irmão, Deus falou com Samuel com a voz de Eli, porque Eli era o pastor de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Quando a segunda vez que Deus falou e Samuel correu até Eli, porque ele pensava que era Eli, ele falou: não, meu filho. Aí na próxima vez Samuel falou: opa, Eli falou: olha, é o Senhor que está chamando ele. Então, meu filho, um homem experiente de Deus é outra coisa, né? Meu filho, faz o seguinte: quando a voz falar de novo com você, você fala assim para a voz: fala que teu servo ouve. Você pode dizer isso, Senhor? Fala que teu servo ouve. E quando Deus chamou a Samuel, ainda jovenzinho, a Bíblia fala claramente que Samuel falou: fala, meu Senhor, que teu servo ouve. E o Senhor entregou a palavra que tinha que entregar para a casa de Eli. Louvado seja Deus. Deus ainda levanta profetas verdadeiros na terra. Diácono, coração de Deus, que não tem interesse naquilo que não é de ninguém. Louvado seja Deus. Então, para nós fecharmos, eu acho esse versículo de número 12 aqui lindíssimo, mas vamos fechar, né? Porque agora vemos por espelho enigmas, né? Em mistério. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que coisa linda. Aleluia. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. O que é ser caridoso, irmão? É você fazer algo que você não vai ter interesse naquilo. É você despojar das suas coisas para atender alguém. Isso é ágape. Isso é amor verdadeiro. Sem querer nada em troca, né? É você se disponibilizar para atender alguém que está precisando da sua ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda, e o Senhor, Ele conta contigo. Aleluia. O amor ágape é um sentimento profundo, né? É incondicional. Tem que ter sacrifício. Sem sacrifício, como que você vai fazer a obra de Deus? Só vou dar um exemplo aqui para nós finalizarmos. Eu estava conversando com uma pessoa aí, e a pessoa babá, e TTT, aí eu falei: é mulher de Deus, né? Tem negócio. Eu falei: irmã, tem uma pessoa aí na sua cidade, que esta pessoa precisa de você. Olha, vai, né? E essas profetas aí precisa de você. Aí nós fomos descobrir que ela morava 3 quilômetros da casa daquela pessoa. Falei: vai visitar ela, vai lá impor a mão, impõe a mão, como diz a Bíblia, unge, ora, que aquela pessoa é uma alma, e de repente Deus vai te usar para resgatar aquela alma. Então tá bom, vamos. Foi? Não. Pastor, que foi? Não foi. Foi? Não foi. Aí começou a dar desculpa. Eu falei: parou, a amizade acabou na hora, não é verdade? Então você vê que tem certo tipo de pessoas que só tem mas na hora de praticar, não pratica. Evangelho sem obras, ele não é evangelho. Tem que ter caridade, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Ajude, vá buscar as almas que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque todos nós aqui, Deus coloca almas nas nossas mãos. Isso é muito importante, e um dia nós vamos
nos alegrar, estaremos para sempre e ali veremos Ele, conheceremos Ele na sua totalidade. Amém? Nos colocamos